Então presta atenção aqui agora. Então veja bem, Yahushua, quando ele veio na terra, o Mashiach, o filho do Eterno, ele ensinou que o Eterno não é três. Eu vou começar a te mostrar agora nós vamos derrubar a doutrina da Trindade por terra. Presta atenção. Eu não vou entrar aqui em mais detalhes, senão nós vamos entender demais, mas nós vamos derrubar a Trindade por terra agora. Então veja bem, Yahushua, quando veio na terra, o que ele ensinou? Ele virou para ele e falou assim: qual é o maior dos mandamentos? Aí Yahushua disse: ouve, ó Israel, Yahweh é um, e não existe outro além dele. Amarás a Yahweh de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Aonde mais está escrito isso, mesmo? Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Então ali, lá em Deuteronômio também está escrito: ouve. Quando fala assim, ouve, ó Israel, está dizendo, preste atenção, Israel, para vocês entenderem. Ouve, ó Israel, Yahweh é um. Ele não é três, Trindade é três. Ele está dizendo, Yahweh é um. Mas aí aconteceu o quê, homens? Aí veio os apóstolos. Os apóstolos deram continuidade ao estudo. O que o apóstolo Saulo virou e falou lá no livro de Timóteo? Timóteo, ele falou assim: a vontade do Criador que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato da verdade. Aí ele continuou dizendo, de que há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahushua, o homem. Então ali ele falou assim: a vontade do Criador é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao conhecimento exato, não é só meio termo não, é o conhecimento exato da verdade. Qual que é o conhecimento exato da verdade, meu Deus? De que há um só Criador, Yahweh, e um só mediador entre esse Criador e os homens, Yahushua, o homem. Ele está mostrando que ele é homem, ele não está mostrando que ele é Deus, não. Ele está dizendo, ele é homem, um é homem, e esse homem é o mediador, e o outro é o Criador. Aquele lá sim, você vai falar Deus aí, mas é o Criador do universo, Yahweh. Então só tem quantas pessoas aí, Romeu? Duas. Não existe três pessoas. Isso chama-se paganismo. Isso veio do catolicismo romano. No livro de 1 Coríntios, capítulo 8, quero que você acompanhe comigo aí, você vai ver agora. Capítulo 8, versículo 4 diz assim: por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Criador a não ser o Criador único. Se bem que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra. E há de fato muitos deuses e muitos senhores. Para nós, contudo, existe um só Criador, o Pai. Presta atenção no que o apóstolo está falando agora. Para nós quem? Para nós a igreja está falando. Para nós só existe um Criador, o Pai, de quem tudo procede, para o qual caminhamos, e um só Rei, Yahushua Mashiach, por quem tudo existe, pelo qual nós caminhamos para o Pai. Então ele falou assim, ó, lá no mundo tem muitos deuses, muitos senhores, e na verdade lá tem mesmo, tudo falso. Mas para nós, a igreja, só tem um Criador do universo, o Pai. E um só Rei, Yahushua, o Mashiach. Então não existe três pessoas, só duas pessoas. Se tivesse três, ele teria falado, existe também o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então nós já começamos aqui agora, já começamos a derrubar essa doutrina maligna. Vai prestar atenção agora para você ver. Então veja bem, Lucas capítulo 9, versículo 48, ele diz assim, o Mashiach: qualquer que recebe esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. E ela está falando assim, ó, quem me recebe, recebe também. Quem recebe uma criança, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe o Pai. Por que ele não virou e falou assim, recebe também o Espírito Santo? Não, não existe três, só duas pessoas. Olha o outro texto. 1 João capítulo 1, versículo 3. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Yahushua Mashiach. Então a comunhão é com quantas pessoas, meu Deus? Duas, não três. 1 João 2, 24. Permanecei no Filho e no Pai. É para você permanecer no Filho e no Pai, não é para você permanecer no terceiro, não. 1 João 2, 23. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Cadê o terceiro? Ele falou, quem confessa o Filho tem o Pai. Tá entendendo? Então vamos lá. Apocalipse 14, versículo 1. Viu 144 mil que traziam na testa o seu nome e o nome do seu pai. Mas cadê o nome do terceiro? Isso não é três? Isso não é uma trindade? Não é Pai, Filho e Espírito Santo? O que é o Espírito Santo, meu Deus? O Espírito Santo é a glória do Eterno, é o seu poder, é a extensão da sua divindade. O Eterno está sentado no trono e por meio do Espírito dele ele enche céus e terra. A própria palavra fala Espírito do Criador, na sua Bíblia está Espírito de Deus, Espírito do Criador, o Espírito dele é uma extensão da sua divindade, não é uma terceira pessoa. Isso chama-se paganismo, trindade, é paganismo. Em Provérbios 30, versículo 4 diz assim, quem subiu ao céu e desceu, quem amarrou as águas na sua roupa,
qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Ó, está dizendo quem fez todas as coisas? Provérbio 30, versículo 4. Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então quem criou tudo, Deus? O Eterno. E quem estava com ele nessa construção? O seu filho. Pois diz, qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Cadê o nome do terceiro? Isso não é três? Não é uma trindade? Cadê o nome do terceiro? Porque aqui está falando quem criou todas as coisas. Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Duas pessoas. Lucas 10, 22. E Alcha falou, ninguém conhece o filho senão o pai. E ninguém conhece quem é o pai senão o filho. Ah, mas isso não é três? Não é uma trindade? Não é três em um? Como é que o filho pode virar e falar, ninguém conhece quem é o pai senão o filho. E ninguém conhece quem é o filho senão o pai. Ué, mas não é três? Não era para o Espírito Santo conhecer o pai e conhecer o filho também? Por que o Espírito Santo não conhece o pai? E por que ele diz que o Espírito Santo não conhece ele? Ué, não estou entendendo. Mas não é três? Não, aqui ele está mostrando que é só dois. Ele e o pai dele. Ele disse, ninguém conhece quem é meu pai, a não ser eu. E ninguém me conhece, a não ser o meu pai. Então não tem três, está descartado o terceiro. Não existe três. Vamos lá? Apocalipse 6, versículo 16. Ao que está sentado no trono, sobre o trono, e ao Cordeiro seja dado o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Ué, mas o Espírito Santo não é digno de receber a honra, a glória e o louvor, não? É só o Cordeiro e o Pai que está sentado no trono? E, aliás, cadê o outro trono do Cordeiro? Cadê o outro trono do Espírito Santo? Porque eu já vi falando que o Filho está sentado à destra. Fala, deixa ele está sentado à... Cadê o outro trono para o outro? Isso não é três? Hã? Está caindo, né? Por terra. Vamos lá. Então, irmãos, quando você abre todas as epístolas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, você pode ver que a introdução do apóstolo Paulo ele fala assim, que o amor do Criador e a graça de Alcha esteja convosco. O amor do Criador e a graça do Machia esteja convosco. Ele dando início nas epístolas dele, ele sempre inicia elas falando isso. Mas de vez em quando aparece assim, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Então eu quero trazer para você que quando ele fala isso, que ele fala comunhão do Espírito Santo, não é do Espírito Santo não, é a comunhão no Espírito Santo, é no, em vez de do, é no. Por que no, meus? Porque eu tenho comunhão com você e com outros irmãos no Espírito Santo. Eu tenho comunhão com o Pai, com o Yahshua lá no céu, é no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a linha do telefone pela qual nós oramos ao Eterno, oramos ao seu Filho. Tá entendendo? Então o Espírito Santo é a linha do telefone, então nós temos comunhão no Espírito Santo, mas não é porque ele é uma terceira pessoa não, ok? Então são várias passagens. Aí os pastores gostam de usar. Eu estou derrubando as passagens que eles gostam de usar. Eles gostam de usar Romanos 8, 26, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vou estar lendo para você. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim, ó. Vou estar lendo aqui. Assim também o Espírito socorre a nossas fraquezas, pois não sabemos o que pedir como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá vendo aí? Aí eles vêm falar assim, o Espírito Santo intercede, só que eles não estão vendo que o Espírito Santo aqui, esse Espírito aqui, que aqui não está nem falando de Espírito Santo não, está falando de Espírito. Esse Espírito aqui é o Espírito de Yahshua, é o Espírito do Filho do Eterno. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito do Filho do Eterno dentro do nosso Espírito, o Espírito de Yahshua, o Espírito do Machia está dentro do nosso Espírito. Aí no livro de Gálatas diz que nós somos filhos, e nós agora podemos clamar, Abba Pai, Abba Pai. Nós chamamos o Eterno de Pai, porque o Espírito do Filho está dentro de nós. Isso está escrito no livro de Gálatas. Diz que ele nos deu o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Então o Eterno nos deu o Espírito do seu Filho, ele deu o Espírito de Yahshua para nós, o qual clama, Abba Pai. Então o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis é Yahshua, é o Filho do Eterno. Por quê, irmãos? Porque não existe dois intercessores, há um só mediador, há um só intercessor entre o Criador e os homens, e Yahshua Machia. Então esse Espírito aqui que intercede por nós com gemidos inexprimíveis é o Espírito do Filho do Eterno. Vou te provar isso agora. Leia o versículo 34 agora, olha o que diz aqui agora. No mesmo capítulo, nós lemos Romanos 8, 26, agora vai ler Romanos 8, 34. Quem é que os condenará? Cristo e Yahshua? O Machia e Yahshua, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita do Pai, é que intercede por nós. Então qual é o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romios? E Yahshua, o Machia. A Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, que não tem o Espírito do Machia, não pertence a ele. Então o Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis é o Espírito do Filho. Caiu por terra? Vamos lá agora. Os pastores, meu amigo, sabem nada, está tudo embriagado com o vinho da Babilônia e está querendo embriagar você mais ainda. Aí eles dizem assim, mas lá no livro de Lucas, quando Yahshua foi batizado, apareceu o Espírito em forma de pomba. Ali estava a trindade, o Pai falou do céu, eis meu Filho amado, e o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. Meu amigo, ali não tem nada de trindade. Pomba é pessoa.
Ali o Eterno estava ungindo a Yahshua com o seu espírito, com o seu poder, para ele poder fazer a missão, para ele